Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou Heller Correia. Eu peço desculpa às pessoas que estiveram à espera dos meus vídeos. Eu tinha dito no último vídeo que ia trazer um vídeo, que ia gravá-lo no dia seguinte, mas como vocês sabem, tenho uma família e tenho prioridades. A gente deve definir prioridades na nossa vida e não deu para gravar antes. Consegui arranjar agora um tempinho de manhã para gravarmos então a sequência de 2 vídeos. Eu decidi dividir o tema do sonho lúcido em 2 vídeos eu peço desculpa se desvio o meu olhar da câmara, já tinha pedido desculpa no vídeo anterior. É que eu estou a gravar na natureza e então acontecem sempre coisas e barulhos e coisas aqui que são naturais e me fazem desviar um pouco da atenção. Mas é uma questão de segundos. E como eu estava a dizer, então eu vou dividir o tema do sonho lúcido em 2 vídeos. Vou postar hoje o relato do sonho lúcido mais espetacular que eu presenciei, que eu tive, e amanhã, ou no próximo, eu não vou dizer amanhã porque ao prometer que é amanhã, depois se não acontecer, eu deixo as pessoas à espera, quem gosta de ver fica à espera e não acontece. Portanto, eu vou dizer que são dois vídeos. O primeiro vídeo é um relato do sonho lúcido mais espetacular que eu já tive, e o segundo vídeo será as técnicas que eu apliquei para ter esse sonho lúcido. E as técnicas que vocês podem aplicar são técnicas que eu conheço, resultaram comigo, não quer dizer que vão resultar com vocês, mas eu vou-vos dar algumas das técnicas que conheço. E amanhã, então, lá estou eu com o amanhã, ou numa próxima vez, o tema então será as técnicas para sonho lúcido. Sonho lúcido, eu acabei de picar as minhas pernas em ortigas. Lembram-se das ortigas que algumas mães utilizavam para espalhar no rabo dos filhos que se portavam mal? Acabei de passar-me aqui uma ortiga na minha perna. Como eu estava a dizer, sonho lúcido não é projeção astral. Há uma diferença muito grande entre estes 2 fenómenos. O sonho lúcido é sonho, ou seja, o sonho lúcido é dentro do mental, é dentro do nosso mental, é fabricado pelo nosso mental, e ao qual dentro desse fabrico temporário nós conseguimos trazer a consciência para aqui para dentro. Projeção astral não, projeção astral é algo espiritual, é uma experiência fora já do corpo físico, e é uma experiência espiritual, ok? Não é sonho lúcido, há uma diferença. Depois há alguns graus de projeção astral, ok? Que podem jogar entre o nosso mental ainda um pouco inconsciente e dentro da experiência espiritual. Daí esses tipos de projeção até à projeção dita consciente, 100% consciente. E há o sonho lúcido. Sonho lúcido nada tem a ver com experiência espiritual, ok? E o que eu vou relatar hoje é uma experiência mental, foi um sonho lúcido que eu tive, depois de aplicar durante umas semanas as técnicas que tinha visto na desportiva. Não levei isso muito a sério, foi uma coisa que eu fui fazendo, se calhar para os fins até já nem estava a acreditar muito que pudesse acontecer, e aconteceu numa madrugada, eu tinha acabado de adormecer por volta das 5 da manhã, e de repente eu percebi, eu vou tentar explicar, eu neste momento estou a entrar na memória desse sonho, de tão espetacular que foi, e eu vou-vos tentar explicar da melhor forma para que vocês sintam ou tentem sentir o que eu senti na altura, para isto ser a melhor experiência possível a nível de relato. Eu senti, estão a ver aquelas folhas amarrotadas, amassadas, uma folha qualquer, rascunho, que nós amassamos e depois jogamos no lixo? Imaginem o processo invertido, ou seja, eu senti que era como se fosse uma folha que fui voltando à minha forma e de repente eu apareci. Foi isso que eu senti, como se fosse algo que foi se desdobrando e de repente eu fiquei por inteiro. E assustei-me.
eu estava no ambiente de minha casa, nessa madrugada, de repente eu acordei e estava no ambiente da minha casa, estavam as luzes todas acesas de todas as divisões da casa, ok? E eu percebia que era realmente, era como se fosse um desenho configurado da minha casa, mas na realidade aquilo não era nítido. Esta nitidez que nós temos aqui, agora, esta nitidez que vocês vão perceber quando eu vos relatar as projeções astrais que tive e que tenho, vocês vão perceber que há uma grande diferença entre projeção astral e sonho, e uma delas é essa. No sonho não há esta nitidez, e eu percebia que as coisas não eram assim muito nítidas, mas eu estava tão assustado que eu queria perceber o que é que se estava a passar, onde é que eu estou? Está tudo ligado? Onde é que eu estou? E a minha respiração estava muito acelerada. Daí, de repente, eu percebi que era um sonho lúcido. Que era aquilo que eu andava a praticar, que estava a acontecer. E quando eu tive a consciência, que é a consciência de nós estarmos dentro do nosso sonho, quando eu tive essa consciência, eu acalmei-me a mim próprio. Porque eu sabia que se continuasse nervoso, eu ia acabar por perder aquela experiência. Eu ia acordar, ia disparar adrenalina no meu corpo físico, eu ia acordar e eu queria viver aquilo. Então eu acalmei-me a mim próprio e disse: calma, Helder, tu estás a ter um sonho lúcido. Vocês não têm noção do tamanho da lucidez. Mesmo sendo sonho lúcido, mental, mesmo a gente vendo que não havia nitidez nas coisas, eu tinha a lucidez dentro do meu próprio sonho. E depois, a sensação mais... O que foi mais espetacular no sonho foi eu sentir que tudo aquilo que eu quisesse que aparecesse naquele sonho, aparecia. Eu sentia isso, ninguém me disse. Mas o que eu quisesse que aparecesse no sonho, era como se fosse eu era o arquiteto do sonho. Eu arquitetava aquilo que queria naquele momento. Percebem? E então eu sabia, tudo o que eu quisesse acontecia. E foi espetacular. Mas eu antes de pensar em alguma coisa, eu lembro-me de estar, não é? Eu estava em pé, eu olhei para a minha cama, eu não vi o meu corpo. Quando é projeção astral, normalmente nós conseguimos deslumbrar o corpo físico na cama. Logo aí eu percebi que além de não ver nitidez nas coisas, também percebi que não estava ali o meu corpo, então era sonho lúcido. Eu olhei para o lado e vi uma parte em madeira que tinha perto da parede do quarto, e é verdade o que eu vou dizer, malta, espetacular. Eu enfiei a mão por entre a parede, que era em madeira, aquela parte, como se fosse assim uma parte em madeira, eu enfiava a mão e ela penetrava aquilo como se fosse, eu não sei explicar, como se fosse um portal. Estão a ver um portal, como se fosse uma bola, uma coisa de sabão. Estão a ver aquela coisa do sabão? Quando a gente faz uma bola de sabão ou fica na coisinha, aquela coisa de sabão, era como se fosse isso. Mas eu só notava a transfigurar a cor. Por exemplo, aquilo era madeira, não é? Quando eu penetrava, aquilo em volta do meu braço faziam cores como se fosse sabão. E eu penetrava aquilo e voltava a puxar o braço para fora e ria-me daquilo e dizia: isto é espetacular o que eu estou a experienciar. Vocês conseguem imaginar, malta? A sensação que não foi? E depois disso, depois de eu colocar o meu braço várias vezes na parede, eu pensei o que é que queria trazer por aquilo. E eu vou-vos ser sincero. Vocês sabem que aqui encarnados nós temos coisas da carne, coisas materiais, não é? Coisas mais densas, propícias à nossa energia, que ainda está muito magnetizada aqui com este plano da Terra. Então eu tive a tentação sexual, malta. Surgiu-me um pensamento de imaginar qualquer mulher que eu quisesse, do tipo de mulher, como ela fosse, o que eu imaginasse, essa mulher ia ali aparecer. Mas eu tive o discernimento na altura de dizer assim: não, isso não é para aí que eu quero ir. E não imaginei mulher nenhuma, não imaginei coisas de riqueza, não.
Tudo o que eu quisesse imaginar, imaginava. Mas eu não fui por aí. O que é que eu decidi fazer? Eu decidi ver até onde é que ia aquela construção mental minha. E então eu saí da minha casa. Eu abri a porta de saída. Nessa altura eu morava num prédio. Eu peço desculpa de estar sempre assim. Mas isto é feito de manhã e eu acabei de tomar um pequeno almoço. É normal que isto aconteça. Então eu saí do ambiente da minha casa. E como era um prédio, não é? Havia logo em frente outra porta de outra casa. E eu abri. Havia um corredor sempre em minha frente, havia um corredor com muitas portas, do lado esquerdo e direito. Imensas. Era como se fosse um túnel de portas. E eu comecei a correr a uma velocidade incrível. Eu ria-me daquilo. Eu comecei a correr, as portas todas a passar, eu sempre a correr. Fui dar a um espaço que era como se fosse um balneário, com vários cacifos. Lembro-me perfeitamente. Eu voltei a andar ali à volta, voltei a enfiar o meu braço num dos cacifos, o mesmo processo acontecia, eu conseguia compenetrar, eu penetrava a matéria do sonho, saí e logo na porta que tinha de saída desse balneário em frente, continuando sempre o caminho em frente, havia como se fosse uma varanda. E essa varanda, por baixo dela, outra varanda. Eram várias camadas de várias varandas. O que é que eu fiz? Eu atirei-me dessa primeira varanda, ou seja, da primeira varanda, para o chão da varanda que ficava por baixo dessa. Atirei-me assim de braços abertos, com a cara virada para baixo, e eu penetrava as várias camadas de varandas, a minha cara ia passando como se fosse um corpo espiritual, que isso acontece nas projeções astrais, o corpo astral ele consegue transpassar essas partes, não é? Sólidas, aqui, que são sólidas, e eu transpassava as várias camadas de varandas, assim esticado, e com a minha cara para baixo, e eu via, literalmente, eu ia, não é? No ar a cair, e eu via o chão a chegar à minha cara, e eu a passar mais uma, e mais uma, e mais uma. E foi uma experiência espetacular. O que é que aconteceu? Depois eu parei numa das varandas, olhei, e decidi voar. Decidi sair daquele ambiente, e eu saí. Eu comecei a voar, e eu via carros na rua, e eu puxei para mim um ferro que estava lá em baixo, o ferro veio para a minha direção, e eu peguei no ferro, e era como se aquele ferro tivesse se tornado numa varinha mágica do Harry Potter. Porque eu comecei com o ferro, tudo o que eu fizesse a nível de movimentos, lá em baixo acontecia aos carros. E eu comecei a brincar com um caminhão. O caminhão começou-se a desviar, não sei quantos, eu não sei se bateu em algum lado, eu tenho a percepção que sim, na altura acho que bateu. Isto foi em 2016, malta. E depois eu fui dar como se fosse assim não era um armazém. Aquilo fez-me lembrar um pavilhão. Fui dar a esse pavilhão e de repente eu acordei. E eu estava deslumbrado com aquilo. Eu acordei e comecei assim a pensar, eu tive um sonho lúcido. Isto foi real. Existem coisas na nossa mente, na nossa consciência que nós ainda não dominamos, não conhecemos. Foi o que eu pensei na altura. Fantástico. Isto foi uma das coisas, um dos fenómenos que me ajudou ou que contribuiu para o empurrão que eu tive no meu despertar espiritual. Foi o sonho lúcido mais espetacular que eu alguma vez tive. Já tive outros depois disso, como aquela coisa de controlar todo o ambiente do sonho, conseguir transpassar tudo o que envolvia a nível sólido no sonho. Foi algo único. Eu na altura, tudo o que eu quisesse acontecia ali. E foi então o meu relato deste sonho lúcido que foi espetacular e que até hoje
hei de me lembrar sempre, isto está arquivado, e eu queria passar para vocês. Amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou indicar-vos as técnicas que utilizei. Ainda hoje utilizo, porque isto mais tarde ajuda na projeção astral. Eu depois vou explicar porquê também. E espero que tenham gostado. Pessoal, eu tenho recebido algumas queixas que os meus vídeos são muito grandes. Eu entendo as pessoas que dizem isso. Eu só quero explicar que eu necessito há um processo de explicação. Eu não posso chegar aqui simplesmente e dizer-vos as coisas sem antes tentar que vocês tenham a lucidez de perceber o quão importante é isto, toda a trajetória, e eu quero encaminhar-vos pelo melhor sentido, entendem? Pelo melhor caminho, é por aí que eu quero encaminhar-vos. Não é a parte de eu chegar aqui e relatar-vos experiências que eu tive sem vos explicar tudo o que existe à volta disso, sem vos explicar os meios de estudo, sem vos explicar os lados positivos e negativos das coisas, e sem tentar que a espiritualidade vos toque no coração. E é isso que eu quero. É isso que eu quero fazer. Hoje decidi gravar assim num plano, porque eu tenho gravado com o meu selfie stick na mão, e ficava tudo assim muito movimentado, e no vídeo que eu fiz do meu despertar, acho que isso não ficou muito bem, então eu decidi começar a gravar assim os vídeos estáticos, fica mais engraçado. Pessoal, não percam então no próximo vídeo as técnicas para vocês terem os vossos sonhos lúcidos. Iremos entrar na parte das projeções astrais mais tarde e outras coisas. Comentem, deixem as vossas sugestões, contem-me relatos, coisas que aconteceram com vocês, e pronto, e nunca se esqueçam que a espiritualidade é algo muito profundo, com muito amor. Vocês já disseram à pessoa que vocês amam, seja ela qual for, seja uma mãe, seja um primo, seja um irmão, seja uma namorada, seja um filho, já disseram o quanto amam, já disseram hoje? É tão importante isso, está-se a perder isso. Eu acho que é importante dizermos olhos nos olhos o quanto amamos alguém. Façam isso. Façam isso. A vida são 2 dias. Um deles já passou. Isto é uma ilusão. O tempo não existe. Mas isto passa muito rápido. Indo para melhor ou para pior, não interessa. A gente tem que aproveitar o que tem aqui agora. E eu estou aqui neste ambiente espetacular de natureza. Adorei gravar este vídeo. Não perca o próximo vídeo. Eu estou Hélder Correia. Fui!